Saúdo as mães unidas em oração internacional com o versículo que se encontra em Judas 1:2, que diz: a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Meu nome é Sheila Faria, sou de Manaus, Amazonas. Meus filhos, meus netos e sobrinhos netos, assim como a escola adotada, estão na rede mundial de oração. E hoje a ênfase bíblica é para que os professores e funcionários cristãos sejam misericordiosos, buscando os que estão perdidos e desviados na fé. E a base bíblica se encontra em Tiago 5:19 e 20, que diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saiba que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Tiago, através dessa frase, se alguém entre vós se desviar da verdade, está claro que é um irmão. E este texto refere-se aos irmãos. E o que isso significa? Significa que um irmão pode errar nos ensinamentos e se desviar, ou seguir práticas pecaminosas. Estamos falando aqui de alguém que vagueia longe da verdade, que se desviou da luz e agora caminha na escuridão. Então é possível que alguém entre nós fuja da verdade? Infelizmente, sim, é possível. Cada cristão tem o dever de ajudar o outro a restabelecer-se, tem o dever de aconselhar para ajudar alguém descaminhado. E isso requer um diligente estudo da palavra de Deus, oração fervorosa para conseguir o restabelecimento de alguém que errou, de alguém que está afastado. Caso não se dê ajuda a essa pessoa, ela poderá cada vez mais estar longe do ponto de arrependimento. Então a expressão fazer voltar mostra que não se fala aqui de um pecador que ainda está no mundo, que não conhece a verdade e que aceitou a verdade agora. Refere-se a um cristão que se desviou da verdade e que antes cria e seguia a verdade. A alma salva da morte, mas é o próprio pecador, não aquele que dá ajuda. O salvo estava seguindo o caminho da morte. Estava em grande perigo de sofrer a morte espiritual, o que significa a morte eterna para ele. Então o cristão pode fazê-lo voltar, dando-lhe amor, conselho, fazendo oração com ele e dando outra ajuda caso precise. Assim ele vai manter o errante sob o sacrifício expiatório de Cristo. E este é assim salvo da condenação da morte. Então Tiago diz que se um irmão traz de volta alguém que havia se desviado da verdade, ele salva da morte sua alma, a alma daquele que está perdido. A passagem falando da morte da alma deixa bem claro que se a pessoa não retornar, no final ela não terá a vida eterna. E isto é apesar do fato de que ela uma vez esteve no caminho correto. O cristão talvez se afaste da vereda da verdade. Embora tenha passado da morte para a vida, ele pode estar novamente retornando à escuridão e à morte. O restabelecido, ele sentirá aquilo que Davi escreveu: feliz é aquele cuja revolta é perdoada, cujo pecado é coberto, em Salmo 32, versos 1 e 2. Nesse final da carta, nesse capítulo 5 de Tiago, Tiago encerra falando do valor da oração e do profundo amor e da preocupação que cada membro da congregação deve ter para com os outros. E por isso estamos aqui hoje para orar pelos funcionários e professores cristãos que tiverem contato com irmãos afastados do caminho de Deus